Bom, tá fazendo sentido. Empatia, a gente falou da análise, método A e O. Letra A, letra E, empatia. A gente está falando aqui de quê? De usar elementos que motivam os alunos nos materiais didáticos. Não tem elementos que motivam a criança de ficar jogando no celular? Não tem elementos nos desenhos animados que motivam as crianças de ficar ali assistindo? Não tem elementos no TikTok que motivam a criança a ficar roletando o negócio do TikTok? Pois é. Por que na atividade não tem nenhum desses elementos? Por quê? Eu quero que você tenha o controle da atenção dos seus alunos. E você pode conseguir isso com base no material didático. Falta de motivação, falta de interesse nos alunos, você consegue acabar com isso dominando o pilar da empatia, fazendo com que a atividade compreenda as necessidades motivacionais do seu aluno, né? Você vai entender nesse pilar os elementos para alcançar a atenção dos pequenos, dos médios e dos grandes alunos, tá bom? Independente da faixa etária, vai existir um elemento motivador que mais faça sentido para a idade dele. Essa é a ideia. Essa é a ideia. O material automotivacional. Prende o aluno ali por si só. Interação. Aqui a gente vai falar de produção mesmo, de atividade, de design. A gente estava falando só de estruturas, né? Só que uma estrutura ela pode ser aplicada de diferentes formas. Na verdade, um exemplo melhor seria, eu posso construir um prédio usando uma mesma estrutura. Eu posso construir uma casa usando uma mesma estrutura. Já viu um condomínio com um monte de casa igual? Pois é. Quando você entra num condomínio, você vê um condomínio com várias casinhas iguais, ou você vê um condomínio de prédios com vários prédios iguais, o que isso quer dizer? Quer dizer que a construtora, a produtora foi ótima, né? A construtora usou a mesma estrutura. Só que a interação não é sobre a estrutura. A interação é sobre a decoração, a arquitetura. Quando você entra nos apartamentos, quando você entra nas casas, cada uma está organizada de um jeito diferente. Embora ela tenha a mesma estrutura, tem móveis diferentes, janelas diferentes, portas diferentes, ambientes diferentes. Por quê? Porque cada uma foi organizada ao gosto do freguês. E quem faz esse trabalho é o arquiteto, é o decorador. No caso da produção de atividades, da engenharia das atividades, né, a gente tem as estruturas, sim, você já conhece algumas, existem muitas outras, porém, a forma como você vai ornamentar, organizar, produzir isso, se vai botar imagem, se não vai botar imagem, se vai usar organizador gráfico, tipo de fonte, tipo de letra, tamanho da letra, cores, setas, pictogramas, a forma como isso vai ser construído, se vai ser um jogo, se vai ter elementos no jogo, é na interação. A interação é a comunicação entre o aluno e a atividade. É para você dominar o design básico da produção de materiais acessíveis, incluir materiais de apoio que promovam a autonomia do aluno, permitindo que ele compreenda e execute as atividades de forma independente. Então vai ter aluno que vai precisar de alguns elementos mais visuais, vai ter aluno que vai precisar de uns elementos mais verbais, vai ter aluno que vai precisar de uma coisa, vai precisar de outra. Cada prédio, cada casa, cada situação vai demandar um item diferente. A diferença é que você dominando esse pilar, você vai ter todo um repertório de possibilidades na sua mão, como se você fosse um decorador muito experiente, um arquiteto muito experiente, e vai poder pegar, para essa necessidade eu vou usar esse elemento, para esse tipo de iluminação eu vou usar esse tipo de cortina, para esse tipo de clima eu vou usar esse tipo de carpete. Você vai ter noção do que você precisa para atender cada necessidade específica. É no pilar da interação. E agora a gente chega na hora de ganhar tempo, tá? A gente conhece a realidade do professor. Eu sei que você tem uma carga horária limitada para se dedicar a planejamento. E muitas das vezes falta tempo. Falta tempo. E você tem que não dá tempo de fazer o planejamento na hora que tem que fazer o planejamento. E falta tempo para você produzir o material que você precisa. E muitos recorrem a atividades prontas, materiais prontos, a usar o livro didático que não gosta, nem gosta, às vezes você nem gosta do livro, você está usando o livro, porque falta tempo de você buscar uma outra coisa. A ideia aqui é você ganhar tempo, organizar
os materiais e as atividades de forma estruturada, garantindo um aprendizado acelerado e eficiente para o aluno sem sobrecarregar a sua rotina. A ideia da organização é você ganhar velocidade. Aqui a gente foca em uma estratégia de criação de um plano de exercícios estruturado. Isso é muito poderoso. Não dá para entrar profundamente aqui na organização, mas a ideia é você já saber o tipo de atividade que você vai entregar para o seu aluno daqui a 3 semanas. E você consegue ter essa previsibilidade. E é muito bom isso. É muito bom. É libertador. E por último, a usabilidade. Para quem está chegando agora, fica até o final que vai rolar um sorteio, vai rolar o ranking dos colaboradores e tardeiros. Daqui a pouquinho, quem está chegando agora, deixa o like na live, porque essa live de hoje promete. Usabilidade, o que é usabilidade pedagógica? Tem lá na lei. Lei Brasileira de Inclusão fala usabilidade pedagógica, só que ninguém fala sobre esse assunto. O que é esse negócio? Para você matar de uma vez por todas a incerteza de saber se uma atividade está ou não funcionando. Para você ter dados, para você poder provar para quem você precisar provar que o que está sendo feito é a melhor opção. Poder colocar no relatório uma informação coerente, uma informação organizada, uma informação quantitativa. Aprenda a sistematizar o aumento da autonomia e aprendizagem do aluno. Com base em dados, identifique onde ajustar e adaptar cada atividade, garantindo intervenções precisas e eficientes para cada aluno. É assim, tá, que você nunca mais vai errar numa atividade adaptada, com método. Esse mesmo método ajudou diversos professores a terem as ferramentas que eles precisavam para fazer a diferença. Aluno de 5 anos com deficiência visual, atraso no desenvolvimento, não falava, não participava. Hoje participa, fala e até manda áudio no WhatsApp. Esse é o poder de colocar um aluno dentro do ciclo da inclusão. Ele não só aprende o que você está ensinando, mas ele se sente tão motivado, tão confiante, tão interessado, que ele deslancha, floresce. O desenvolvimento, né, ele é global. Ele avança muito numa área e vai puxando as outras também. Né? Às vezes aquele aluno que era super tímido e não conseguia fazer as atividades, só por começar a fazer atividades ele para de ser tão tímido. Porque uma coisa vai puxando a outra. Isso é maravilhoso, tá? Um aluno com transtorno de ansiedade, 12 anos, não alfabetizado, aprendeu a ler com atividades adaptadas e IPEI adequado. Se você é professora alfabetizadora, se você está trabalhando a alfabetização, com as atividades adequadas, você faz o seu aluno deslanchar. É isso que aconteceu aqui. O aluno estava com 12 anos. E em pouquíssimo tempo alcançou resultado. Pouquíssimo tempo. Porque teve um material acessível. Aluno autista dos 7 anos, não alfabetizado, hoje está lendo. Ensino médio, deficiência intelectual, conseguiu avançar. São relatos de professoras que aplicaram essa metodologia, esses princípios. Eu trouxe aqui um vídeo de 1 minuto com elas contando isso. Dá uma olhada aí. Mais segura e pronta para adaptar não só para as questões de inclusão, mas para todos os estudantes. E o feedback que nós temos das famílias é nessa linha. Eles se sentem mais acolhidos, mais entendidos, e é como se agora eu conseguisse falar a língua dele. Autista de 7º ano que não estava alfabetizado e hoje está lendo. Eles melhoraram a autoestima, eles acreditam também que eles podem aprender. Não é só eu que acredito neles, eles começaram a acreditar. Posso me dizer que eu deslanchei na parte de confecção, na parte de trazer o material diferenciado, não só para educação especial, como também a gente consegue atingir outros alunos. E eu não pensava que em tão pouco tempo era possível eu mudar da água para o vinho. Um aluno do ensino médio, ele é deficiente
deficiente intelectual, ele tem dislexia, disgrafia e descalculia. Conseguir avançar. E ele olhar para você, aquela sensação de, puxa, eu posso. É aquilo que o professor Leandro sempre fala, todos podem aprender. Sou formada, em Educação Especial numa das melhores universidades do Brasil e tenho pós-graduação em TEA no curso de 650 horas. Mesmo assim, esses dois cursos não me deram tanta segurança, tanta habilidade para trabalhar na educação inclusiva, tanta prática. Por isso que eu recomendo. É isso aí, pessoal.